Vamos agora a uma questão mais técnica, que tem uma frequência absurda em provas de vestibular. Não é tão frequente para Enem, mas é extremamente frequente em quase todos os vestibulares do país. Ou seja, eles te dão uma lei de formação, um pouco mais estranha de preferência, e pedem o valor da função aplicada a alguns números. Basicamente é isso. Então olha só, eu tenho uma função que vai dos reais para os reais, meu domínio são os reais, conta domínio todos os reais, não tenho restrição nenhuma, nem de domínio e nem de conta domínio. O que acontece? A função é dada por duas leis, e aí você tem que saber ler. A sua f de x, o seu y, vai ser igual a 2x menos 1, e isso é uma lei de formação. Ou o y vai ser igual a x ao quadrado mais 3. Eu tenho duas leis de formação. Ele fala, mas eu uso a lei de cima ou a lei de baixo, ou quando que eu uso a de cima e quando eu uso a de baixo? Aí você vê nesse condicional C que tem aqui. F de x vai ser igual a 2x menos 1 quando x for um número racional. Aí você tem que lembrar o conceito de um número racional, desculpem. Então notem, você vai pegar y igual a 2x menos 1, você vai usar a lei de cima quando no lugar do x você colocar um número racional. E você vai usar a lei de baixo, que é y igual a x ao quadrado mais 3, quando o y for um número irracional. Tem que lembrar esses dois conceitos. Baseado nisso, eu peço para você calcular o valor dessa expressão. Edivaldo, como é que faz isso agora? Vamos lá. Lei de formação aqui, guarde. Você tem que decidir sempre se usa de cima ou de baixo. E aí está a minha expressão. O que eu tenho que fazer? 3 vezes f de 5 meios. Esquece o 3, ele está multiplicando o valor que você vai achar da função e calcula só a parte que interessa. F de 5 meios. Você não vai errar minha primeira pergunta. Esses 5 meios, ele está ocupando o lugar do x. Então eu vou substituí-lo no lugar do x. Se eu pegar 5 meios e colocar no lugar do x, a pergunta clássica é, coloco em cima ou embaixo? Qual lei eu utilizo, Edivaldo? Aí você tem que saber se 5 meios é um número racional ou irracional. Vou relembrar rapidamente contigo. O número é racional quando ele deriva do quociente entre dois números inteiros. O número é racional quando ele é o resultado de uma fração de inteiros. Todo número que eu posso representar para uma fração de inteiros, ou que já é uma fração de inteiros, é um número racional. É claro que 5 é um número inteiro, 2 é um número inteiro, eu tenho uma fração de números inteiros, 5 meios é um número racional, então eu vou pegar 5 meios e colocar no lugar daquele x. Olha como é que vai ficar? Vai ficar assim. Vou pegar 5 meios e colocar ali, vai ficar 2 vezes 5 meios menos 1. 2 vezes 5 meios menos 1. Notem que o 3 da frente eu só permaneci. Legal? Um colchetezinho para separar bem o que eu estou fazendo. Essa parte azul é f de 5 meios. Eu peguei 5 meios e coloquei no lugar daquele x. Tranquilo? Não dá para assustar, não dá para ficar... Nossa, não, tranquilo. Só tinha que lembrar que 5 meios era um número racional. Tranquilo a primeira parte? Vamos à próxima. F de raiz de 7, mesma questão. Tem um 2 na frente que você vai permanecer. E esse raiz de 7 é um número racional ou irracional? Se você achar que raiz de 7 é racional, você usa a lei de cima. Se achar que é irracional, lei de baixo. Edivaldo, de raiz de 7 é racional ou irracional? Bom, a raiz quadrada de 7 não é exata. Ela vai gerar o que a gente chama na matemática de uma dízima não periódica. Um número com infinitas casas decimais, mas que não tem um período de repetição. Esse tipo de número, essa dízima não periódica, é chamado de um número irracional. Isso na aula de conjuntos numéricos nós vamos estudar com calma. Então, raiz de 7 é um número o quê? Irracional. Se ele é irracional, eu jogo na regra de baixo. Vai ficar raiz de 7 ao quadrado mais 3. Confere, vou jogar na regra de baixo, olha como é que vai ficar? Raiz de 7 ao quadrado mais 3. Pô, ele falou, tranquilo, né? Só tinha que saber o que é racional e o que é irracional. Exatamente isso. Bora então? Lá vamos nós, agora é conta, né? Vamos fazer conta. Lá vou eu. 2 vezes 5 meios, cancelo 2 com 2, fica 5 menos 1, tá aqui dentro. E o 3 está lá fora. Aqui, raiz de 7 ao quadrado é 7. 7 mais 3 é o que vai ficar aqui dentro. Aí o resto é conta, né? 5 menos 1 é 4, vezes 3 é 12, 7 mais 3 sempre foi 10, vezes 2 vai te dar o 20, e a nossa resposta então será menos 8. Tranquilo? Só quero te mostrar uma questão que é definida por mais de uma lei. Quando ela é definida por mais de uma lei, você decide qual lei pegar de acordo com o condicional que aparece depois da vírgula aqui. Se isso, se aquilo. Às vezes a questão é assim, f de x igual a 2x menos 1c. X é maior que zero. Aí embaixo, se x é menor ou igual a zero. Nota que você complementa aí um outro e pega todo o conjunto dos reais, que era o conjunto de partida que eu tinha aqui. Legal? Então esse condicional pode mudar, mas a ideia é, a hora que eu vou calcular f de alguém, eu tenho que ver se esse alguém se enquadra no condicional de cima ou de baixo ou quantas tiverem aqui. Beleza? Questão clássica que você tem que saber fazer porque tem muita frequência nos vestibulares. Fechou?